E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa de Felipe Martins para que o ministro Luiz Fux participasse do julgamento do ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro. Felipe Martins responde por acusações ligadas à suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, os argumentos da defesa são meramente protelatórios e não há qualquer previsão legal ou regimental que permita a participação de um ministro da segunda turma num processo julgado pela primeira. O ministro afirmou que a composição atual da primeira turma está regular e que o julgamento não viola os princípios do juiz natural, da colegialidade ou da isonomia. A defesa tentou incluir o ministro Luiz Fux no julgamento, dizendo que ele já tinha participado de outros casos ligados ao mesmo processo. Também pediu o adiamento do julgamento, uma sustentação oral só referente a esse tema e uma manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, mas o ministro Alexandre de Moraes, então, negou todos os pedidos. Bom, hoje é segunda-feira, eu quero dar as boas-vindas à Ana Paula Henkel, que está hoje no estúdio de Oeste Sem Filtro, vai passar a semana conosco. Ana, seja muito bem-vinda. A gente sabe que você acompanha o caso do Felipe Martins de perto. Amanhã vai ser o julgamento, começa o julgamento desse núcleo 2, no qual Felipe Martins foi incluído. A gente lembra que o ministro Luiz Fux mudou de turma em outubro passado, pediu para o ministro Edson Fachin, né, fazer essa alteração, mas a gente lembra, e aqui reforçou também, Ana, que ele se colocou à disposição para seguir, né, nos demais julgamentos, até porque o ministro Alexandre de Moraes, desde o início do ano, já tinha feito um cronograma bem estabelecido, inclusive com as datas para julgamento. E o ministro Luiz Fux se colocou à disposição, mas o ministro Alexandre de Moraes negou essa solicitação aí da defesa para que Luiz Fux participasse do julgamento de amanhã. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Piotto, mestre Augusto. Boa noite, Silvio, querido, no telão. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Paula, lendo, né, essa notícia, e Moraes não aceitar os argumentos da defesa, dizendo que são meramente protelatórios. Ele basicamente está dizendo: o que você vai dizer vai me dar muito trabalho, eu não estou afim de analisar, não quero analisar, vai protelar. O que uma defesa faz? Ela coloca recursos na ação judicial, ela impetra questionamentos, tudo no embasamento jurídico do caso, e foi isso que a defesa de Felipe Martins fez. Eliminar Fux desse julgamento, é claro que o Alexandre de Moraes faria isso, porque o ministro Fux, ele deixou um voto absolutamente devastador no último julgamento do núcleo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive pedindo a anulação de tudo. Chegando dos Estados Unidos, Paula, lá as perguntas que às vezes me fazem, algumas eu consigo responder, outras eu tenho que explicar um pouco mais como funciona o processo no Brasil, foro por prerrogativa de função e tal. Mas um questionamento que foi feito de maneira até pertinente, vários pontos desse questionamento, foi em relação ao voto do ministro Luiz Fux. Alguns congressistas perguntando o que significava isso, aquilo, porque foi um dos pontos que chamou a atenção nos Estados Unidos. Mas por que um ministro tão imerso ali nesse julgamento, num julgamento de um ex-presidente, estaria pedindo a anulação completa do processo? Então, é claro que o Alexandre de Moraes não deixaria que a voz que está defendendo a Constituição falasse no tribunal do Alexandre de Moraes. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente fala, claro, do caso do Felipe Martins, mas ao todo, né, são 6 réus que integram esse núcleo 2 do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer aqui os nomes, né, além de Felipe Martins, Fernando de Souza Oliveira, ele que é delegado da Polícia Federal e foi secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, também o Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro,
Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Mário Fernandes, general da Reserva, e o Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, além de Felipe Martins. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Paula, a impressão que fica com base nas decisões recentes e nas explanações, vamos chamar assim de explanações, ainda que em papel, do ministro Alexandre de Moraes, é que nem ele aguenta mais. É que ele quer acabar logo com isso. Vamos falar em português claro, de forma bem direta, de forma bem didática, para quem está nos acompanhando. Às vezes, e a história conta isso, desde o período medieval, passando por vários séculos, que o açoitador também cansa, que o espancador também cansa. O ministro Alexandre de Moraes quer acabar logo com tudo isso, porque ele sabe que ele já perdeu qualquer credibilidade para manter de pé uma narrativa farsesca, para manter de pé a história do golpe de Estado impossível. O brasileiro já compreendeu, já entendeu o que aconteceu. O Felipe Martins, citado agora há pouco, é um exemplo, e talvez o exemplo mais duro, cruel e possível dentro desse enredo daquilo que é um processo kafkiano. Ele provou o contrário, ele inverteu o ônus da prova. Ainda que viajasse aos Estados Unidos, viajar aos Estados Unidos naquela época não seria crime algum, ainda assim ele provou que ele não foi. Ele provou tudo, a localização, ele trouxe componentes de aplicativos sobre a geolocalização, de que ele estava no sul do país e não estava nos Estados Unidos, e por aí vai. Nada contra o Felipe Martins parou em pé, e ainda assim passou 6 meses encarcerado, passou um período numa solitária sendo torturado. Alguém sabe o que é ficar numa solitária? Bom, eu não consigo nem imaginar, mas posso pressupor que seja algo muito bárbaro para quem não cometeu crime algum. É algo como empurrar uma pessoa contra a parede de forma a torturá-la para fazer uma delação que ele não fez, porque ele tem brio. Ele se mostrou homem nessa hora, ao contrário, por exemplo, do tenente delator Mauro Cid, que compôs um mosaico de hipóteses jamais comprovadas que levou várias pessoas para a cadeia, inclusive o maior líder da oposição, Jair Bolsonaro. Portanto, eu acho que o Alexandre de Moraes ele age agora para correr contra o tempo, terminar tudo isso até o final do ano, talvez o início do ano que vem, acabar com esses núcleos e depois ver o destino e ver o que o próprio Supremo Tribunal Federal vai fazer com esse enrosco, com essa encrenca que ele criou para a história do Brasil. Adalberto Piotr, muito boa noite. Deixa eu aproveitar para acrescentar mais um ingrediente, no caso envolvendo o Felipe Martins, porque o ministro Alexandre de Moraes também rejeitou os slides que seriam apresentados pela defesa do Felipe Martins na sustentação oral do julgamento de amanhã. Segundo o ministro, o material enviado pelos advogados é parcialmente impertinente e apresenta documentos e imagens não anexados ao processo. Em nota, os advogados de Felipe Martins afirmam que o material apenas sintetiza informações já presentes nos autos, com trechos de decisões e pontos debatidos na investigação. A defesa diz que Moraes teria feito o controle prévio do conteúdo da sustentação oral, extrapolando o critério de adequação técnica solicitado inicialmente. Então, mais uma negativa aí do ministro Alexandre de Moraes agora em relação aos slides, para apresentação da sustentação oral dos advogados. É curioso, parcialmente impertinente, acompanhava ali em nota o que disse os advogados de Felipe Martins. Eles disseram que ele não pontuou, não especificou o que seria impertinente para que eles pudessem fazer uma substituição ou, eventualmente, correção no material que vai ser apresentado amanhã, Piotr. Porque provavelmente nada deve ser impertinente. Senão ou tudo. Ou tudo. Né? A questão é um absurdo, mas, Paula, boa noite, Augusto. Ana, querida, bem-vinda aqui ao estúdio e também, Silvia, a todos que nos acompanham. Eu vou só algumas tecnicalidades bem rápidas aqui. Disse o ministro Moraes, ao negar os pedidos dos advogados do Felipe Martins, que o julgamento não viola os princípios do juízo natural. Viola sim. Como assim? Como eu explicar para a Constituição brasileira
e para o Código de Processo Penal que uma pessoa sem foro por prerrogativa de função está sendo julgada no Supremo. Não só ele, todos os demais, a começar de um ex-presidente da República. E eu preciso pegar, como base na comparação, direito comparativo nessas horas é uma maravilha. O Lula, ex-presidente, foi julgado na Justiça Comum da Justiça Federal. Qual é a razão do Bolsonaro estar lá? E aí todos os que vieram também, todos ex-autoridades, não tinham mais foro, mas estão sendo julgados aqui. Além do que, julgados na primeira turma. Mas aí eu vou para um assunto mais específico. Ele diz também que não viola a colegialidade, ou da isonomia. Todos os outros réus foram julgados por 5 juízes. O Felipe, vai ser julgado por 4. O réu não tem absolutamente nada a ver com o fato do ministro Barroso ter pedido a aposentadoria e o governo não ter indicado um nome ainda e tampouco o Senado julgado. Ou seja, sabatinado e dito sim ou não para esse juiz. O réu não tem nada a ver com isso. Agora, ser julgado por 4, sim, está ferindo a isonomia do que foi dado a outros. A turma é feita de 5. Alguém vai dizer assim, não, mas são 4. 4 já configura uma minoria. Mas um voto dissidente pode gerar a possibilidade de recurso, que foi, por exemplo, o caso do julgamento do Bolsonaro. Então, sim, também viola a colegialidade e também a isonomia. Ou seja, depois quando ele diz aqui do parcialmente impertinente, eu sou de uma época em que os juízes iam julgar. Ou, por exemplo, no julgamento comum, na justiça comum, você tem um júri. Apresenta e o júri considera errado ou não. Agora, parcialmente impertinente, e os outros 3 colegas dele do Supremo? Não que, obviamente, se espere alguma coisa de algum lugar onde não vai sair nada, e realmente não sai nada. Mas ainda assim, os advogados teriam ou deveriam ter o direito de apresentar para a ministra Carmen Lúcia chegar a uma conclusão ela própria, que aquilo é ou não impertinente ao processo. Ou o próprio ministro Dino, enfim, o ministro Zanin, o ministro Alexandre de Moraes decide o que a defesa pode ou não pode fazer. Quando ele diz assim, isso seria, por exemplo, atos meramente protelatórios, argumentos da defesa. O que é uma medida protelatória? Por exemplo, um recurso sem fundamento. Este caso de uma corte que era para ter 5 e tem 4, isso não é protelatório. Eu estou querendo o julgamento pelos mesmos 5 que outros já foram julgados dentro do mesmo processo, né? Porque nós estamos falando da mesma trama, abre aspas, trama golpista. Então, quer dizer, o ministro, se ele quer terminar rápido ou não, eu não sei, mas que ele está atropelando de novo devido ao processo legal e cerceando o trabalho da defesa, bom, isso está claro. Não tem para onde ir. Digamos, as coisas falam por si mesmo, né?